estamos aqui num dia muito especial com a doutora Viviane Limonge, que veio diretamente de São Paulo para conversar com a gente um pouquinho mais sobre direito civil, questões jurisprudenciais do STJ, sobre o novo Código Civil, né, que está sendo discutido no Senado e na Câmara dos Deputados. Vou falar um pouquinho aqui do currículo da doutora Viviane. Ela é sócia e cofundadora do Limonge Sociedade de Advogados, pós-doutoranda e doutora em Direito Civil pela USP, mestre em Civil pela PUC de São Paulo, especialista em empresarial pela PUC de São Paulo, onde também se graduou. É diretora adjunta da OAB de São Paulo, da subseção de Pinheiros, foi membro do grupo de estudo da Secretaria Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo. E é uma advogada nota 1000. Super recomendamos. Doutora Viviane, seja bem-vinda. Obrigada. É uma alegria ter você aqui conosco. Que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada a eu, doutora Larissa. É um enorme prazer estar aqui, ser associada ao IRTF, que é um instituto que, embora novo, ele já contribui muito com a formação do advogado, principalmente o advogado que atua nos tribunais superiores, trazendo jurisprudência, a forma de atuação, que é diferenciada, né? Aquilo que nós estamos falando antes. Acho que todos os advogados precisam ter mais acesso e preocupação da forma de como ele deve atuar nos tribunais superiores. Então, realmente, para mim é uma honra. Já aprendi muito aqui no Instituto e eu venho hoje aqui para a gente conversar sobre algumas alterações que estão sendo propostas no anteprojeto do Código Civil. E eu trouxe aqui um recorte referente à concreção no anteprojeto da jurisprudência da STJ. Então, agradeço pelo convite, cumprimento também o Dr. Paulo, a doutora Dani, na pessoa de quem eu cumprimento os associados do IRTF. Obrigada. Pois é, então o que você tem de interessante para nos falar? Eu acho que antes da gente começar a gravar, a gente estava aqui conversando um pouquinho e você falou de algumas novidades assim do Código Civil. Você que está com essas informações quentinhas lá do Congresso Nacional, o que você acha de interessante de trazer para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, acho que foi em agosto do ano passado, 2023, que foi definida uma primeira comissão de juristas para realizar uma atualização do Código de 2012. Então, em tese, esse anteprojeto parte de uma necessidade de atualizar o Código Civil de 2002, sem mudar a estrutura que foi elaborada por Miguel Reale, Agostinho Alvim, ali na década de 70, que era uma estrutura com cláusulas gerais. Segundo alguns princípios fundamentais, esses princípios continuam no Código Civil, então o princípio da socialidade, da questão da função social, o princípio da eticidade, da boa-fé objetiva, né? A forma, a conduta que rege todas as relações do Código Civil, que também tem reflexo em outras áreas do direito, como no direito administrativo, outras áreas, enfim. Princípio da operabilidade. Então, esse anteprojeto ele não muda o Código Civil, a estrutura do Código Civil, mas ele promove uma atualização ao Código Civil segundo as necessidades sociais de hoje. Então, teoricamente, foi algo rápido. Existem críticas sobre isso, até porque, teoricamente, parece que não foi algo muito amadurecido, porque um pouco mais, o Código Civil tem mais de 2.000 artigos, dos quais 1.000 estão sendo modificados. Então, não é uma atualização pequena, ela é robusta. Mas, em tese, também a comissão defende que 80% diz respeito a trazer da concretude a jurisprudência do STJ e 20% seriam questões novas. Como, por exemplo, a questão que nós estávamos falando sobre a retirada do cônjuge como herdeiro necessário em concorrência com os descendentes. Essa é uma modificação nova. Como há no livro Direito de Família e Sucessões muitas questões novas, que não são apenas a concretude da jurisprudência. Mas uma boa parte trazendo concretude à jurisprudência da STJ, e é sobre esse pequeno recorte que eu vou falar hoje, que eu vim trazer algumas coisas hoje. Impossível trazer tudo, obviamente, seria um trabalho importante, mas não tive condições de fazer, mas eu trouxe alguns artigos para a gente trabalhar aqui, que se referem mesmo a essa concreção da jurisprudência do STJ. O primeiro
primeiro artigo que eu trouxe aqui é o próprio artigo 1º, que ele fala aqui da capacidade de direito de todas as pessoas no âmbito do direito civil, mas ele também traz no seu parágrafo único o reconhecimento dos tratados internacionais. Então, a gente traz para o Código Civil a questão de direitos humanos, na medida que está escrito assim: nos termos dos tratados internacionais dos quais o país é signatário, reconhece-se a personalidade internacional a todas as pessoas no território nacional, garantindo-lhes direitos e deveres e liberdades fundamentais. Então, existe aqui, já trazendo para o Código Civil, a ratificação aos tratados internacionais que o Brasil faz parte. Lógico, não precisaria estar, ele já entra automaticamente no nosso ordenamento? Sim, mas o Código Civil está dando esse recado, falando que o reconhecimento das garantias fundamentais da pessoa humana, de qualquer nacionalidade, é feita aqui. Um segundo ponto, e esse ponto eu trouxe, embora não seja propriamente uma concreção da jurisprudência do STJ, embora seja um pouco, mas é um tema que eu estudo muito, que é a questão da capacidade civil da pessoa com deficiência. Então, só fazendo um panorama muito rápido, no Código de 16 a gente tinha a expressão louco de todo gênero, nós estudamos pelo Código 16 e a gente via que era uma expressão puramente estigmatizante e preconceituosa, né? Eu até brinco nas minhas palestras que a gente falou louco de todo gênero. Hoje em dia, na época a gente tinha no DSM, que é onde descrevem as doenças, né, mentais, 5. Hoje em dia temos mais de 100. Então, o que antes era louco de todo gênero, qualquer um de nós aqui dentro de uma situação psíquica poderia entrar. Eu, por exemplo, quando eu tive um processo de luto, você tem uma diminuição um pouco da sua atividade, né? Você não está 100%. Eu poderia ter sido interditada se tivesse nascido no começo do século passado, né? Então, tinha uma necessidade de modificação da lei. A gente veio para o Código de 2002, falava de pessoas excepcionais, desenvolvimento mental incompleto. Veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tirou qualquer menção ao discernimento e cognição, e todas as pessoas com deficiência mental e intelectual tiveram capacidade. A gente saiu de um extremo e, na minha opinião, a gente foi para um outro extremo. Não estou dizendo que a gente não deva reconhecer a capacidade, acho que sim, porque uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down, autismo, ela ser inserida num rol de incapaz, sem possibilidade de negociação, porque é norma de ordem pública, era uma violência, né? As pessoas podem ter direito, elas têm que ter o direito a estudar, acesso a um currículo, um trabalho, então ela tem que ter direito a ser pessoa. Por outro lado, em termos de negócio jurídico patrimonial, consequentemente, à medida que colocam todas as pessoas no rol de pessoas absolutamente capazes, você retira delas algumas proteções. Então, existe essa discussão no mundo, por todos os países que ratificaram a Convenção Internacional estão discutindo isso, é uma questão bastante problemática. Então, hoje a redação do artigo 3º de absolutamente incapaz é: quem é absolutamente incapaz? Apenas os menores de 16 anos. E aqui a proposta é que volte um pouco do que era anteriormente. Absolutamente incapazes os menores de 16, aqueles que por nenhum meio possam expressar sua vontade em caráter temporário ou permanente. Então, aquela pessoa que está em coma, teoricamente, o problema é as pessoas começarem a deduzir que uma pessoa com síndrome de Down, ela não emita uma vontade, que a vontade dela não seja existente. Aí, talvez seja uma discussão que as pessoas vão entrar. E aqueles cuja autonomia estiver prejudicada por redução de discernimento, que não constitua deficiência enquanto perdurar esse estado. Esse é um outro artigo que pode... esse é o artigo 4º. Então, do artigo 3º, absolutamente incapazes, 16 anos e vontade expressada. E artigo 4º, retirariam as hipóteses... Hoje é o quê? 16 a 18 anos, toxicômanos, ébrios e pessoas que manifestem ou não vontade. Então, hoje, vocês veem que realmente a gente não fala mais de discernimento, a gente fala de manifestação de vontade. A vontade, ela vai para o artigo 3º, e o artigo 4º é aqueles cuja autonomia estiver prejudicada por redução de discernimento. Então, a gente começa a falar de novo de discernimento, que não constitua de deficiência. Então, a gente não está fazendo uma relação entre ter deficiência e não ter discernimento, a gente está continuando mantendo essa dissociação, enquanto por perdurar esse estado. A jurisprudência hoje do STJ é de que não existe incapacidade absoluta, fora a hipótese de menor de 16 anos. Mas, talvez, volte aqui para o que era antes. Então, aqui, a jurisprudência
diz que hoje a capacidade absoluta se restringe a 16 anos, mas a intenção do projeto é voltar. Então aqui eu estou trazendo a jurisprudência que vai ser contrariada pelo anteprojeto. Uhum. Aqui uma outra questão que eu trouxe é sobre a limitação voluntária de algum direito da personalidade. A gente sabe que o nosso direito da personalidade, honra, vida, toda a nossa proteção psicofísica, né, da nossa psique, do nosso corpo, ela é irrenunciável, intransmitível, inalienável, etc. E não admite limitação voluntária. Aqui a proposta é de que exista a possibilidade de limitação voluntária de alguns direitos da personalidade. Então, tem um parágrafo 2º do artigo 10 que vai dizer o seguinte: os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis e a limitação voluntária de seu exercício somente será admitida quando não permanente e específica, respeitando a boa-fé objetiva e baseada em abuso de direito de seu titular. Ela vem em acordância à jurisprudência que diz a possibilidade de limitação voluntária de alguns dos direitos da personalidade busca justamente proteger os interesses do próprio titular, que podendo explorá-los economicamente, poderá deles melhor fruir. Então, a gente percebe que a gente veio de um Código de 16 que não continha a previsão da proteção dos direitos da personalidade. Esse capítulo foi colocado no Código de 2002 com absoluto cuidado para não existir nenhum tipo de comercialização, alienação, enfim. E agora a gente está modulando esses direitos de personalidade. Você tem algum exemplo concreto, assim, dessa questão aqui, para poder nos dar ou não? Eu não tenho, mas eu fico pensando nas redes sociais, que na minha opinião é onde a pessoa renuncia propriamente aos seus direitos de personalidade. Porque todo respeito, mas o que fazem os influencers, né? Eles fazem as publicidades, claro, mas eles fazem a publicidade dentro de um contexto pessoal. Quanto mais engajamento ela tiver, e para isso ela vai precisar mostrar a vida dela, de como ela é, o que ela faz, como que o filho dela se comporta, mais engajamento ela vai ter e a publicidade dela vai ser mais bem paga. Então, acho que ainda que indiretamente, a atividade do influencer, desses grandes pelo menos, ela tem uma relação, essa limitação voluntária do direito da personalidade. Eu vejo isso. Sim, interessante. Inclusive de crianças. Sim. E adolescentes por parte dos pais. A gente vê muitas crianças que são influencers, fazem publicidade, o que também não é novo, né? A criança sempre trabalharam os menores, né? Crianças e adolescentes como atores, atrizes, então... Mas tem toda uma regulamentação, né? Para ser ator, atriz, você tem que pedir autorização, não lembro agora se é da infância e juventude. Isso, de idade. E isso não é feito nas redes sociais, né? E aí fica essa coisa assim, se a criança depois quando crescer vai olhar para aquilo e falar assim, será que fizeram? O que fizeram comigo? Será que eu queria ter exposto tanto assim? E daí, enfim, na Alemanha já existe caso de ajuizamento de ação de indenização por um jovem adulto contra os pais. Caramba. Por influência, por exposição da sua personalidade. Absurdo, né? Ninguém foi perguntar se ele queria, né? Exato. Mas aí que tá, eu fico preocupada, longe de querer ser conservadora, mas às vezes a gente tem que ser um pouco, eu acho. Mas eu fico preocupada em que ponto a gente vai chegar quando a gente abrir mão dos direitos da personalidade, sabe? E eu estava ontem fazendo uma palestra, que eu vou dar amanhã em Ribeirão Preto, sobre a contratualização do direito de família. E esse, para mim, também é um limite, porque no direito de família você vai contratualizar, ótimo, no regime de bens, você vai modular um pouco a sua conjugalidade, o que cada um faz dentro daquele casamento. Contrato de namoro, daí dei o exemplo do contrato de namoro de um jogador do Palmeiras, que tem um contrato falando que ele tem que chegar de bom humor, falar eu te amo. Até que ponto você vai contratualizar a pessoa? O que ela diz, o que ela pensa, o humor, a psique. O grande problema desse é porque é um jogador do Palmeiras. Se fosse do Corinthians, não ia ter isso. Aí ia ser mais difícil, porque ela tá falando que ele não pode ficar triste. Nós, como corintianas, a gente tá meio chateado ultimamente. Mas é uma questão. Sabe, você falando dessa questão de influencer, eu assisti um filme, eu não sou muito boa pra gravar nomes, mas salvo engano, era o filho do criador do ursinho Puff. E como ele se inspirou no filho para poder criar os personagens, então ele via o filho brincando e ele fez, né, o desenho e toda a bibliografia com base nisso.
E aí o filho dele, quando no filme mostra isso, quando ele se tornou jovem, adulto, as pessoas meio que o perseguiam por causa disso, sabe? Entendi. Então, na hora que você falou, eu lembrei. É um filme muito, muito bom. E assim, a gente tem que saber Pensar que tudo nisso. aquilo que a gente faz vai ter uma ingerência no outro. E lógico, assim... E na internet é perene, é pra sempre, né? É bem delicado mesmo. E assim, de certa forma, o código ele precisa se atualizar, porque agora, eu não sei vocês, mas alguém vive sem o WhatsApp e parece que o WhatsApp existiu sempre, né? Só que é algo bem recente, então tem tantas coisas assim que são novidades e que parecem que fazem parte da nossa vida há tanto tempo que às vezes esses 20 anos aí do Código Civil, realmente nesses últimos 20 anos mudou tudo, mudou a internet, mudou um monte de coisa, né? Porque eu acho o seguinte, o mundo antigamente, pra gente ter profundas mudanças, demorava muito, né? Demorava muito. Se você pegar pra acontecer uma mudança, levava 30, 40 anos. Agora em 5 anos tudo A muda. gente não pensa que a tecnologia ia causar tanta... Exatamente. Por isso que até existe um novo livro. Então a gente tem o livro do Código Civil, parte geral, obrigações, contratos, cuidado das coisas, família e sucessões. E agora vai ter um livro do Direito Civil Digital, que também vai tratar de algumas questões do direito digital. Como a gente está falando de jurisprudência, não tem nada sobre essa parte aqui, Sim. mas também vale a pena a gente tratar um dia dessa parte, porque é uma parte nova, que tem relação com a parte de direito da personalidade, um pouco com a parte geral, mas tá num livro específico porque houve essa necessidade de criá-lo. Eu fico pensando, né? Antigamente você tirava as fotos, revelava. Hoje em dia fica tudo numa nuvem. Aí vamos dizer que falece o pai, uma criança, né? Vamos dar um exemplo de uma criança. O pai falece e está todas as fotos na nuvem. A criança, se ela não tiver uma forma de ter acesso a isso... É a tal da herança digital, da herança né? digital, que provavelmente isso está sendo colocado no Código Civil, acredito eu, né? Eu acho que essas regras São aí de... muitas questões que Essas precisam questões, esse ser capítulo reguladas. novo aí de direito digital, né? Eu imagino que tem que ser bem aberto, né? Porque as coisas também mudam muito rápido. Você vai ter que estar fazendo a reforma da reforma. A grande dificuldade é você não definir de uma forma que você impeça o desenvolvimento da tecnologia. Porque Sim. um conceito hoje tem que ser cláusula aberta, cláusula geral, como sempre... É porque hoje as coisas são muito loucas. Você pega o exemplo da fake news, por exemplo. A fake news sempre existiu, se você parar pra pensar. Às vezes um jornal que era ligado com um determinado político soltava uma notícia que não necessariamente era verdadeira, de uma fonte duvidosa, às vezes não dava nada, né? Agora não, uma notícia, uma fake news devidamente divulgada, ela pode em minutos, né? Sim. E até E a você maior conseguir abrangência. provar o contrário é bem difícil, delicado, né? né? Mas, vamos deixar a Vamos doutora voltar. Viviane, porque vamos vocês já voltar viram aqui. que esse tema é interessantíssimo. Vamos A gente voltar. começa... Aqui tem uma questão ainda sobre o direito da personalidade. Hoje a proposta é: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. E pode haver uma recusa válida, mas isso não exime o profissional de saúde de responsabilidade de continuar a prestar o tratamento da melhor forma possível. Isso é para tratar da questão que está no STF sobre liberdade religiosa, custeio do tratamento pelo Estado e responsabilidade por exemplo, questão de testemunho de Jeová e não, se eles têm essa questão. Consentimento livre informado, que é algo que vem do direito médico, que é aquele consentimento que você sabe, ele não tinha essa previsão no Código Civil, ele está vindo para o Código Civil no artigo 15A, é quando o médico, que é no direito de saúde, mas na minha opinião pode ser utilizado para todas as áreas, inclusive para a área jurídica, a gente fala isso um pouco lá até no Tribunal de Ética, a gente fala, é dever do advogado mostrar quais são as possibilidades de êxito e tal, e mostrar para o cliente isso, né? Que é saber quais são as perspectivas aqui, especificamente dos riscos de morte, agravamento do estado de saúde, para ele tomar a decisão com base naquilo que está sendo dado. Só uma coisa, hoje eu estou te intervindo bastante, mas é porque é um tema muito interessante. Essa questão do livre consentimento informado, eu acho isso muito interessante, só que eu lembro que minha mãe foi fazer uma cirurgia e eu acho que era um contrato padrão, assim. Se você fosse ler o que poderia acontecer com ela... Gente, eles colocaram tudo que vocês imaginaram. Aí, na hora que você falou isso, eu falei assim, ao mesmo tempo, é delicado, né? Porque colocaram cláusulas gerais lá, pode morrer, pode não sei o que e tal, e você assina, né? Porque você precisa lá fazer a cirurgia.
Foi só um adendozinho. Mas é verdade, é difícil mesmo. E eu estava falando isso com o Eduardo Tomazevic, professor da USP, ele estava falando que às vezes o excesso de informação, ele também faz com que você não contrate. Então você tem a informação como um dever anexo do dever de informar, de qualquer relação jurídica, civil, mas também se você vai lá e enche de informações, talvez então você esteja forçando a não contratação. Então tem sempre um limite aí da boa-fé que deve ficar embutido nessa relação. Eu tenho lá o Dr. Bartol no escritório, eu tenho muitos embaixo, que eu gosto de ser bem detalhista. Não, Paulo, bota menos, deixa isso aqui um pouco mais aberto. Um outro artigo que eu trouxe agora, mudando de assunto, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado ou prestadoras de serviços públicos. Então, aqui no 43, ele não falava de responsabilidade objetiva, e agora a gente está falando estritamente nos termos da jurisprudência. As pessoas jurídicas de direito público e privado são civilmente responsáveis, independentemente de culpa, por atos dos seus agentes que causarem danos a terceiros por ação ou omissão. Aqui, na exposição de motivos, eles estão dizendo que a responsabilidade objetiva de empresa que presta serviços públicos, o STJ, ele começou a admitir em 2022 a responsabilidade objetiva, inclusive em omissão, porque ele não dava uma responsabilidade objetiva quando havia omissão. Quando havia omissão, era responsabilidade subjetiva. Então, a proposta é a inclusão da expressão pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, e falando que os danos podem ser causados tanto por ações como por omissões. Sim, vai dar embate, hein? Vai dar. Até porque é algo bem recente, né? Algo bem 2022. recente. Então, quando a gente também fala de concreção da jurisprudência, a gente não sabe se essa jurisprudência já está consolidada, né? Sim. Uma coisa é você trazer a jurisprudência desde 2002 para cá, aquela que já está consolidada mesmo. E outra, a gente pincelar um artigo ou outro e trazendo. Eu não vou fazer a crítica porque eu não participei desse estudo. Mas são coisas diferentes, né? Com certeza. Os senhores que trabalham aqui no STJ, STF, devem ver quando o advogado fala que a jurisprudência é pacífica e quando você tem um julgado, outro julgado, né? Acho que são coisas distintas. Em todo caso, vale aqui a observação. A desconsideração da personalidade jurídica, aqui no artigo 50, ela também vai ser autorizada em associações. Então, eu acho que esse ponto já tem um pouco mais de consolidação. Admissível a desconsideração da personalidade jurídica em associação civil, desde que aquele associado realmente participe da tomada de diretivas daquela associação e que seja responsável por eventual desvio de finalidade, abuso de direito, todas aquelas hipóteses do artigo 50 do Código Civil. Então, a proposta é que haja a desconsideração também limitada aos associados com poder de direção ou com poder capaz de influenciar a tomada de decisão que configure o abuso da personalidade jurídica. Então, para associações também. Animais, a gente estava falando ali antes sobre a importância dos animais, até na reconstrução do afeto, da construção do afeto, né? A gente até nos solidarizamos aí com o estado do Rio Grande do Sul, que está passando por essa calamidade. Eu não posso nem ficar assistindo Instagram, porque 2 minutos começa a chorar. Aqui só de falar já me emociona. Porque é muito triste, né? E tem essa questão dos animaizinhos aí, ó. Dos bichinhos lá que ficam abandonados. E você estava falando da importância deles, né? A gente estava falando aqui, tem a questão do valor subjetivo do animal para os seus donos. A gente fala hoje para tutores. A questão é que o Código 16 tratava como coisas, como bens semoventes. O Código atual, ele trata como bens móveis. E aqui, a gente não está definindo a natureza jurídica exatamente do animal, mas a gente está falando que os animais são seres vivos sencientes, ou seja, eles têm sensibilidade e passíveis de proteção jurídica própria em virtude da natureza especial. Está falando de uma natureza especial, está falando que é um ser vivo senciente, mas eu não estou falando exatamente o que ele é também. Em outras legislações já existe até o reconhecimento do animal como sujeito de direito. Mas qual animal? Aí que está também. Porque a gente aqui está falando animais são seres vivos sencientes. E como fica o agro nisso? É uma questão.
porque os animais também são utilizados como, né, como alimentos. Né? Uhum. A gente está falando então dos pets, de cães e gatos. Tem algumas legislações em outros países que eles fazem cientificidade para cães e gatos. Então, o Código Civil ele quis falar, mas não falou tudo, e talvez aqui ele gere também alguma discussão, porque não sei se é alimento, eu estou falando de cobra, jacaré, que algumas pessoas têm em casa. Então, sim. Jacaré não, mas cobra. Como eu falo, como eu vim da roça, então assim, todo bichinho virava bichinho de estimação, sabe? A galinha. Então, e eles são inteligentíssimos, né? Então não é à toa que você vê, às vezes eles têm porquinho, né? Que vira bichinho de estimação, galinha e tal. Então realmente galinha. É bem interessante isso. Uma... A impressão que eu tenho é que se eles ficam próximos, eles são adestrados, domesticados, e eles têm toda uma inteligência e eles transmitem esse amor, né? Independente de qual seja o bichinho, todos eles têm isso. É muito mais incondicional do que o nosso. Quando ele é selvagem, ele não demonstra, eu acho que o afeto, né, eles demonstram entre si lá, entre eles. Mas quando eles são domesticados, eles têm esses, não sei se a palavra é insights, que eles têm com os seres humanos. Sensibilidade, né? Aqui o julgado do STJ diz assim: os animais de companhia, é que ele está falando de companhias, possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada, porque eles eram tratados como coisa, né? Dessarte, o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver isso de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo pets, visto que não trata de simples discussão de posse e propriedade. Então, estou falando de coisa, estou falando de um animalzinho. Então, quando existe dissolução, às vezes, de sociedade conjugal, ou mesmo namoro, que não tem uma repercussão do direito de família, existe também essa divisão do pet entre as pessoas, inclusive das despesas. Esse outro artigo que eu trouxe, confirmando o prazo de 1 ano para revogação de doação por ingratidão, porque esses prazos de prescrição e tal são bastante complicados. Tem bastante coisa alterada no artigo 206, 205, 206, também vale a pena dar uma olhada. Eu não trouxe aqui, mas a gente precisa ver. Sim. Agora, dando um salto gigante, união estável e casamento. Hoje ainda a redação do 1515 fala que o casamento se realiza entre homem e mulher. E isso já está ultrapassado, tanto no casamento como na união estável. Desde a resolução de 2013, a proibição de recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, isso assim, você está realmente ratificando o que a jurisprudência já disse há muito tempo, de que não existe diferença de gênero no casamento ou na união estável. E também a redação está tirando o nome concubinato, que tinha uma carga pejorativa bastante grande. Então, aqui sim a gente vê mesmo que é a concreção da jurisprudência do STJ e do STF aqui no Código Civil, né? Outro ponto importante é sobre a socioafetividade e a multiparentalidade. A gente não tinha a questão da socioafetividade positivada no Código Civil. É um tema afetado no STF. A paternidade socioafetiva declarada ou não em registro público não impede o reconhecimento do vínculo de filiação. Então, a gente percebe que existe a questão da socioafetividade e existe também o reconhecimento da multiparentalidade. Pode haver uma parentalidade biológica que convive com a parentabilidade socioafetiva. Então, tem o artigo 1616A, 1616B e o C. O A está dizendo que a inexistência de vínculo genético não exclui a filiação pela socioafetividade. A socioafetividade não limita também a autoridade dos genitores naturais, então a gente está vendo essa convivência. E o reconhecimento de filiação socioafetiva de crianças e adolescentes, bem como incapazes, será feito por via judicial. Então, a gente está vendo aqui o reconhecimento da parentalidade socioafetiva e da multiparentalidade de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do STF RE 898.060. Isso aí é aquela questão da adoção à brasileira, que eles chamam, que está sendo regulamentado, ou é um outro instituto? Não, é um outro instituto. Seria a possibilidade mesmo de você ter uns pais biológicos e, ao mesmo tempo, dependendo das circunstâncias, você também ter um pai afetivo.
Entendi. Em São Paulo, se eu não me engano, é autorizado ao cartório até 4 pessoas ali como pais. Como se fossem 2 biológicos e 2 socioafetivos. Por causa dos casamentos, né? Dos casamentos que a gente estava conversando antes, né? Existe Então, os padrastos, as madrastas, né? Então você pode colocar ali também, porque você ganha um filho, né? Mas, mas essa questão do enteado tem uma restrição, eu acho que ficou. Essa restrição do enteado, que não necessariamente ser enteado existe a socioafetividade como parentalidade. Justamente para você não é obrigado, impor, né? Não é obrigado. Não impor o amor, né? Não impõe o amor, não impõe essa obrigação. Porque senão o padrasto vai ter obrigação de dever de pagar alimentos. Então, tem uma série de questões envolvidas. Como não é minha especialidade, né? Essa parte civil, família e tudo mais, posso estar falando uma besteira. Me corrija se eu estiver errado. Mas até o pouco que eu já estudei a respeito do assunto é que a paternidade socioafetiva, em tese, não poderia ser revogada. A paternidade, ela não tem como, né? Isso eu acredito que vai permanecer, então. Eu não sei te dizer, mas eu tenho a sensação de que uma vez reconhecida a paternidade socioafetiva... É um direito da criança e do adolescente, né? Porque o pai, durante todo aquele período, achou que... transmitiu o amor e tal, e aí reconheceu lá na certidão, você não pode revogar. Porque eu já tive uma consulta uma vez, não levei pra frente, mas que ele tinha uma convivência com a criança, por conta, eu não lembro qual o fato específico que gerou aquela questão, que aquele fato específico cessou e ele se afastou, não conversa mais e tal. E ele, a época tinha buscado o escritório para ver uma alternativa de revogar, né? De retirar o nome dele daquela certidão de nascimento. Mas ele adotou. Ele adotou. Não é só uma convivência. Ele colocou o nome na certidão de nascimento e tudo mais. A criança não tem relação, né? A família de cima para baixo parental, ela não tem relação com a questão da conjugalidade, né? A pergunta que ele trouxe é isso, porque ele estava constituindo uma nova família, né? E estava preocupado com as questões de hereditárias, né? Sucessão. Então... mas aí vige o melhor interesse da criança e do adolescente e ele não tem como... Fez uma escolha no passado. Tem que tomar essa Existem escolha. consequências. Eu lembro que a gente, à época, posicionou dessa forma e falou, olha, acho que o que você quer não dá pra fazer. Eu não sei se a gente evoluiu, tem muito tempo que a gente atendeu, não sei se a gente evoluiu alguma coisa, ou involuiu alguma coisa nesse assunto, né? Com relação à proteção da criança e adolescente, ela existe bastante robusta, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Inclusão do cobrigado no polo passivo da ação de alimentos. Então, a gente tem aqui no 1698 falando que se o parente que deve alimentos não estiver em condições, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias pessoas. Todas devem concorrer na proporção dos seus recursos. Hoje, eles querem colocar uma ordem. Primeiro, para falar que os avós têm uma responsabilidade subsidiária. Então, súmula 596 da FTJ, a obrigação dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial. Então, antigamente, as pessoas já entravam com ação de alimentos diretamente contra os avós. Quem tem obrigação, dever são os pais. Não havendo, os avós são chamados a complementar, mas sempre também com possibilidade de promover uma defesa antes. Agora, várias pessoas, em relação a esses artigos, muito se discute sobre o conteúdo da parte do artigo. Podem várias pessoas ser chamadas a integrarem na LIDE? Teoricamente, sim. É intervenção de terceiros, é litisconsórcio, ulterior facultativo. Então, eles estão falando que aqui o que foi sugerido é justamente para acolher a atual jurisprudência em torno do tema, visando garantir a maior segurança jurídica às lides que envolvem alimentos. Então, também tem uma questão processual aqui. Mas, em tese, a proposta é que,
Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, concorrerão na proporção dos respectivos recursos. E é direito do alimentando demandar diretamente o obrigado sucessivo, ou incluí-lo a qualquer tempo no polo passivo no curso da ação, contra o obrigado antecedente, desde que seja comprovada a incapacidade financeira desse último. Então, existe essa cobrança subsidiária, mas tem alguma regra a seguir. Não é simplesmente colocar todo mundo no polo passivo da lide. Ele vai definir lá no processo civil. Né? Exato. Alimentos a filho maior de idade também é uma jurisprudência consolidada no STJ, de que o mero alcance da maioridade civil, 18 anos, não é fato impeditivo para continuar prestando alimentos. Então, existe aqui a súmula 358, falando do cancelamento de pensão alimentícia que atingiu a maioridade, de filho que atingiu a maioridade, está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Mas, a jurisprudência, ela diz respeito à possibilidade de continuidade do pagamento dessa pensão alimentícia até que essa pessoa alcance seu ensino superior, técnico ou profissional. Então, esse é o artigo 2º que está sendo proposto. Até que ela encerre a sua formação educacional, compreendida como aquela necessária conclusão de curso de ensino superior, técnico ou profissionalizante. Então, isso aqui, a gente tem já uma jurisprudência bastante robusta, falando que isso acontece entre 21 e 24 anos de idade. Também, se alcançar 24 anos de idade, a pessoa não cumprir, teoricamente pode até ser pedido uma exoneração. Eu tive um caso de uma cliente que a filha repetia na faculdade. Ela estava numa faculdade de medicina, repetiu um ano, repetiu 2, já estava com 26 anos e o pai estava querendo pedir a exoneração, porque, embora a jurisprudência diga que até a conclusão do ensino superior, a pessoa também precisa se esforçar. Então, tem algumas questões aí no meio. Curatela, houve uma grande modificação na curatela vindo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, limitando a curatela somente a atos patrimoniais. Como eu estava falando, houve a modificação do artigo 3º e 4º, consequentemente a curatela também. Ela seria limitada somente a atos patrimoniais, ela não seria mais uma medida obrigatória, facultativa, especializada e adequada à necessidade daquela pessoa. E hoje o Código Civil também está trazendo aqui essas modificações em atenção à jurisprudência do STJ e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, falando que a curatela também pode afetar atos de natureza patrimonial, ela não vai afetar atos de natureza existencial, então corpo, direitos sexuais, reprodutivos, privacidade. Está falando que se houver necessidade existencial, poderia atuar, porque a gente vê às vezes, né, doutora Larissa, às vezes o curador se porta como um verdadeiro dono do curatelado. É uma questão de dignidade humana. A vida toda a gente passou por esse procedimento de verdadeira quase substituição dos direitos subjetivos do curatelado pela pessoa do curador. Não dá pra gente admitir isso. Por outro lado, às vezes, em determinadas circunstâncias, você tem uma pessoa que está viciada em drogas a ponto de não ter nenhum discernimento, nenhuma condição de cuidar de si mesma. É muito difícil porque hoje a dignidade e proteção está sendo substituída pela dignidade e liberdade. Eu não tenho uma opinião formada ainda, eu vejo situações de ambos os lados. Às vezes a gente vê uma pessoa que bebeu a vida toda e agora no final da vida os filhos resolvem interditar por interesses patrimoniais, sendo que essa pessoa bebeu a vida toda. Ela construiu um patrimônio, ela é uma pessoa muito bem formada. Ela deve ser interditada mesmo ou não? Isso faz parte da natureza dela. Ela tem o direito de ela continuar torrar todo o dinheirinho dela com bebidas? Todo o patrimônio dela. É um vício ou não? Eu estou preocupada com a pessoa ou estou preocupada com o patrimônio dessa pessoa? Então, são muitas questões aí nesse meio do caminho. Por outro lado, você vê às vezes que uma pessoa não tem condições de ter as suas necessidades mais básicas sozinha, precisaria de um curador, ou precisa de uma situação de emergência ser internada. Como é que funciona? Então, eu tendo a pender hoje pela liberdade, eu pessoalmente. Eu acho que a gente pode ter curatela para atos patrimoniais, mas mesmo assim colocar um dever de cuidado, sabe? A gente pode tentar compor. Mas essa é uma questão também que está sendo trazida para o Código Civil. Acho que também vai ser objeto de bastante discussão ainda no Senado e na Câmara. E
vamos debater, né? E o último ponto que eu trouxe aqui, que também é uma construção jurisprudencial bastante importante, que é uma tese do professor Rolf Madaleno, gaúcho, ele diz respeito aos alimentos compensatórios. O Tribunal de São Paulo ainda não aplica muito essa tese. Há aplicações, já tive casos de aplicações, e o STJ aqui ele reconhece. Tem um julgado de São Paulo, aliás, é 1.954, é um RESP, né? 1.954.452, que diz respeito aos alimentos compensatórios. Que são eles? Eles se dividem em duas partes. Os humanitários, ambos são devidos ao ex-cônjuge, e ambos, tanto os compensatórios, tanto humanitários como patrimoniais, não podem citar prisão civil. Primeiro ponto, porque eles são devidos ao ex-cônjuge. Os humanitários dizem respeito ao pagamento desses alimentos para compensar a perda de um status que essa pessoa teve com o desfazimento da sociedade conjugal. E quais são os parâmetros para a fixação dos alimentos humanitários? Ele vai levar em conta o tempo de duração do relacionamento, a idade, o estado de saúde dos cônjuges e dos conviventes, suas expectativas econômicas, a qualidade profissional e probabilidades de efetivo acesso ao emprego. Porque houve um desfazimento, a pessoa ficou 30 anos casada. Como é que fica? A dedicação passada e futura à família, a colaboração com seu trabalho e as atividades do outro, porque às vezes um cônjuge se dedica à família enquanto o outro vai tendo uma ascensão profissional. Rompe o casamento, essa pessoa que ficou aqui, ela pode não conseguir um retorno, né? A vida profissional, enfim, até que haja uma ameação, a divisão do patrimônio. Enfim, todas essas questões, elas são consideradas para os alimentos humanitários. E eu acho que mais importante tem os alimentos compensatórios patrimoniais, que acontece justamente quando há o pagamento para esse cônjuge que ficou prejudicado, que está sendo prejudicado na ameação, porque o outro está na administração, né? Dos bens. Uhum. Então, às vezes, a gente tem uma ação de partilha que demora anos, né, doutora Larissa? Uhum. O Poder Judiciário fixa um valor de alimentos muito baixinho, porque o alimento, teoricamente, os alimentos da pensão alimentícia tem aquela limitação para subsistência e tal. Mas é um patrimônio vultoso, está na administração dos bens, complica a partilha, demora anos, e esse cônjuge aqui não tem acesso a nada. Então, o Tribunal de São Paulo, em alguns casos específicos, até trago aqui da 4ª Câmara de Direito Privado, ele aplica, eu não vou falar o nome do julgado, mas é um grande desembargador, vou falar, Dr. Enio Zuliani, ele aplica, ele é favorável a essa tese, é uma tese do professor Rolf, é uma tese moderna, ela também funciona como uma forma de reconhecimento de uma violência patrimonial, que muitas vezes as mulheres são acometidas, né? Uhum. São vítimas de uma violência patrimonial no desfazimento do matrimônio, do casamento, da união estável, seja o que for. Então, eu acho que eu sou muito favorável aos alimentos patrimoniais, porque esse patrimônio foi construído conjuntamente, ainda que um tenha contribuído de uma forma, outro do outro, é dos dois. Aquele foi o jogo, foi combinado, havendo o rompimento, não é justo que um fique na administração, usufruindo do patrimônio, e o outro fique aguardando eternamente uma partilha. Sim, então, eu trouxe esses pontos, são pensados aqui, mas são pontos da jurisprudência do STJ, são questões novas ainda, mesmo essas, acho que ainda vai haver discussão. E eu fico à disposição. Obrigada. Sim. A gente tem aqui perguntas, né? A gente está com a nossa pós-doutora aqui, né? Fazendo, ela tem muitas coisas para contribuir pra gente. Imagina. Como a gente estava conversando é difícil para todo mundo, eu acho, né? A gente estava conversando aqui antes da nossa mesa, né, de debate. Eu estava pensando comigo, eu vejo assim, o direito constitucional, junto com o direito civil, se você parar para pensar, é a base de tudo, né? Então, assim, a gente vai lá, eu vou trazer aqui para o meu universo do tributário, né? Você vai lá falar de fato gerador, é negócio jurídico que está acontecendo, previsto lá numa outra norma que vai irradiar
um lançamento fiscal, né? Abuso de direito, né? Exatamente, as interpretações, né, e tudo mais, os institutos de direito civil. E a gente tem algum, não sei se inicialmente a gente não percebeu tanto assim nessas 16 proposições que a gente falou hoje, mas você identifica alguma outra que vai impactar ali no nosso universo tributário, que a gente também vive um momento de reforma tributária, de reforma do processo tributário, né? A questão da sucessão, né? Provavelmente, tanto no tocante ao inventário, TCMD, etc., que eu acho que é uma matéria que vive junto, né? Essa questão da sucessão pelo falecimento. E eu não sei se existe diretamente, mas talvez a abolição do cônjuge como herdeiro necessário em concorrência com os descendentes, por exemplo, tenha influência direta no direito tributário. Ela vai ter influência direta no direito sucessório. Não, com certeza vai influenciar, né? no TCMD, porque às vezes pode gerar, muitas dessas sucessões geram excesso de meação, excesso de quinhão, que é tributado também, né? Eu acredito que vai gerar muito. E no planejamento, né? No planejamento. E, assim, com certeza. Vou fazer uma pergunta um pouco além, né? Quem está preocupado com o futuro nesse momento, algumas pessoas já até me procuraram, falaram assim, doutora, eu quero fazer aqui meu planejamento sucessório. O ideal é esperar mais um pouco, ou já faz o planejamento sucessório, se for o caso, dependendo das mudanças que serão feitas, faz um replanejamento sucessório. Qual seria o ideal aí? Eu acho que sugere? O planejamento sempre é importante, porque a gente nunca sabe, né? A pandemia está aí para mostrar que muitas pessoas começaram a se preocupar com a morte e foi a maior índice de realizações de testamentos. Então, eu acho que o planejamento é sempre necessário. Agora, como a lei que rege a sucessão é a lei vigente no momento da morte, também não adianta fazer com base nesse anteprojeto, porque ainda a gente não sabe quanto tempo vai levar para aprovação. Agora, uma vez aprovado, e aí a gente vai ter que ver a questão da vacácia e tudo mais, aí vai ter que fazer a adequação, porque justamente como a lei Então faz da forma faça logo. Faça logo, Sim. que vai ficar tudo mais caro. Exatamente. O universo tributário faça logo. Faça logo, né? É verdade. Então isso é importante, porque as O pessoas ano que vem, né, estão doutora, vai perguntando. ficar tudo mais A caro? partir de 2026, né? 2026 vai mudar muita coisa. Na verdade, assim, a parte de patrimônio, renda, ainda não houve a reforma efetiva, mas está acontecendo mini reformas, né? Esse projeto de lei que vai ser regulamentado agora, via lei complementar, ele já trouxe a possibilidade de progressividade dos encargos na parte de sucessão, né? De sucessão e de planejamento sucessório. Né? Com um teto de não vou me recordar. Acho que é 8%. Pois hoje é, hoje 4%. Alguns estados em São Paulo é 4%. A maioria dos estados é 4%, você vê, já dobrou o encargo aí. Né? Sim. Por exemplo, as operações No Rio de Janeiro já é progressivo. Isso, né? já tem uma deixa no projeto que permite que a gente discuta lá na questão da integralização de capital social por meio de imóveis, que lá na Constituição inicialmente não está previsto, né? Tá previsto uma imunidade tributária ali, então as deixas, as armadilhas já... Né? Exatamente. Começar a inviabilizar agora, eu vou fazer uma pergunta, começar a inviabilizar a holding, doutor? Eu não digo que vai inviabilizar, a holding ainda vai continuar sendo mais interessante, economicamente falando, só que não será tão interessante como é hoje. Entendi. Então, assim, justamente por conta dessa hoje que não tem imunidade, né? Porque a holding não é só um benefício econômico tributário, né? É um benefício de gestão, um benefício de mesmo, organização sucessória e tudo mais. Então, essas vantagens que a gente não sente tanto um encargo ali no bolso naquele momento... Que é mais do direito civil, exatamente, né? Esses benefícios vão continuar acontecendo. Agora, eu acho que em termos de economia de tributo de uma operação, ela vai continuar um pouco mais barata que o evento morte, mas ela não vai ser tão mais barata como é hoje. A gente tem simulação que bate 70% mais barato do que seria um inventário. Então, assim, do que levar um inventário em termos totais, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que essa vantagem econômica o Estado já se alertou e ele tá se movimentando para morder um pouquinho ali também. Eu acredito que eu já fiz uma simulação
vou dizer assim, é bem agressiva, né? No pior cenário possível, a redução que era de 70% caiu para 15%. Então, assim, 15%, 20%, até 30% faz o interessado pensar, será que vale a pena fazer isso agora? Né? Então, por isso que eu digo para os meus clientes, se você está pensando no que você vai gastar, faça logo. Agora, as outras vantagens lá do direito civil, como a doutora bem colocou, eu acho que essas aí vem reforma, essa reforma não... Quem tem uma noção mais empresarial, ele não está preocupado só com isso, ele está preocupado no relacionamento da família, dos herdeiros, dos administradores, na saúde da empresa, na gestão. Não é incomum as empresas acabarem porque entrou alguém que não sabe mexer naquele negócio. Fez um contrato social mal feito, né? Então, por essa ótica aí, esses planejamentos que visam, principalmente, proteção de cotas sociais, né, de cotas patrimoniais de uma empresa, eu acho que essa vantagem não vai acabar. Agora, a tributária, eu adianto que o encargo, que era, na minha visão, muito atrativo hoje, vai diminuir bastante. Legal. Doutora Daniele Carvalho. Não, eu estou aqui impressionada com tanta novidade, né? Principalmente nessa parte de sucessão, que é uma coisa que as pessoas não se preocupam, apesar de estar mudando, né? E principalmente em relação aos nossos animaizinhos de estimação, né? Como é que vai ser isso? Ainda ficou um pouco confuso, né? Ficou aberto, né? Ficou aberto e assim, eu que não tenho filhos e que tenho bichinhos, né? Então eu fiquei bem interessada nisso e só tenho a agradecer, né? Esse momento aqui com a doutora, foi incrível, nossa. Eu só trouxe aqui observações, na verdade são temas que todos nós ainda estamos estudando e é um grande desafio para todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Doutora Viviane Limonge, a gente agradece imensamente. Eu que agradeço, obrigada. A sua preparação, olha aqui, gente, muitas e muitas laudas aqui de estudo. Demonstra como você é uma advogada e um ser humano realmente diferenciado. Obrigada. Doutora Viviane, como eu falei... Agradecer também por nos prestigiar, né? De São Paulo. De São Imagina, sentada aqui com a gente em Brasília. É uma grande honra estar aqui. Obrigada. É uma honra nossa com esse prestígio. Que seja a primeira de muitas outras oportunidades. Temos aí vários projetos que estão em fase de execução e, se Deus quiser, no próximo semestre a gente já vai conseguir colocar em prática. Desejo a você muito sucesso. Obrigada. E agradecemos pelas contribuições e as contribuições que, de certa forma, você, né, como doutrinadora também, está fazendo junto aí ao nosso novo Código Civil. Tem que convidá-la para gerir uma das mesas do nosso congresso, seminário que a gente está organizando. Com certeza. Vai muito estar legal, lá. né? Palestrante. Eu vou estar lá de qualquer jeito. Para assistir, eu já compro minha passagem, já me fala quando vai ser, que eu já vou. Gosta assim mesmo. É resolutiva. Doutora Viviane, muito obrigada. Obrigada eu. Foi um grande prazer. Obrigada. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.